Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, compartilhe, divulgue, dê seu like ou seu dislike, fique à vontade para comentar, é, assistir os vídeos até o final, para dar aquela força ao canal, para ver se o canal cresce, aumenta de inscritos, certo? E vamos ao vídeo, ou ao texto. Esse vídeo aqui que nós vamos falar, poderia ser considerado como a segunda parte daquele, segunda parte, quarta parte, terceira parte, daqueles que estão em meu canal, que fala da questão é, do, da visão da Bíblia com relação à mulher. Mas eu o chamo de A Bíblia é um livro machista. E vamos mostrar as razões por que dizemos. Esse livro é tão primitivo que em suas páginas encontramos o machismo extremo, pessoal, que era uma característica marcante da antiguidade. Em suas primeiras páginas, nos damos de cara com um Deus e não com a deusa. Por aí nós já vemos o grau de machismo da Bíblia. Pelo menos na versão plagiada dos judeus, pós-cativeiro babilônico, né? Porque sabemos que essa história do Gênesis é um plágio descarado de outras lendas de outros povos. Fizeram simplesmente, os hebreus fizeram apenas uma adaptação para encaixar a ideia do monoteísmo que eles haviam adotado posteriormente, certo? Então, esse Deus se vê como um macho e não como uma fêmea. Quando resolveu criar o gênero humano, achou melhor criar um homem antes de uma mulher. A mulher só veio por causa de uma necessidade do homem que se via sozinho. Aí você pode dizer, não, então se ele criasse a primeira mulher, ia dizer que era machismo. Não, ia mostrar que ele não era machista, né? Ou melhor, se ele tivesse criado os dois juntos, uma vez só, né? Embora a primeira versão da Bíblia, nós sabemos que existem duas versões nesse texto. O capítulo 1 é uma versão da criação do mundo e o capítulo 2 é uma segunda versão da criação do mundo. Embora os cristãos neguem de que os dois textos se complementem. Um diz informações, o segundo seria um complemento do primeiro, que o segundo traria informações a mais que não está ou que não se encontram no primeiro capítulo. Mas é mentira. Quando você analisa de perto os dois textos, você consegue perceber que existem diferenças que não se comunicam. Os textos são diferentes e dizem ideias diferentes. Bom, então no primeiro texto, que é o capítulo 1, diz que o homem e a mulher foram criados no mesmo momento. O capítulo 2 diz que o homem e a mulher foram criados em momentos diferentes. Certo? Bom, a mulher só veio por causa de uma. Segundo o contexto e as explicações que os crentes dão, né? A mulher só veio, e a passagem também dá a entender isso, né? Sobretudo no capítulo 2, né? A mulher só veio por causa de uma necessidade do homem que se via sozinho. Tá entendendo? A mulher veio sanar uma necessidade do homem. A finalidade da criação da mulher foi isso, simplesmente satisfazer uma necessidade ou, vamos dizer, sanar uma necessidade ou um problema que o homem tinha naquele momento, certo? Veja o nível desse livro. E na hora de culpar alguém pelos seus próprios erros, esse Deus machista, à semelhança dos homens que o criaram, escolheu como bode expiatório a mulher para jogar a culpa, né? A passagem mostra que foi por causa da mulher que o pecado entrou, né, entre aspas, no mundo e assolou entre todos da humanidade. Os filhos que esse Deus diz possuir, por exemplo, são todos anjos. Não existe anjas que se comportam como. E esses anjos, eles se comportam como sendo do sexo masculino. Ainda que se diga e se ensine por aí que eles não possuam sexo.
lá muitos usam na passagem de Mateus para dizer, quando Jesus diz, né, e os filhos da ressurreição serão como os anjos que não se casam, não são dados em casamento. A interpreta ali que os anjos não têm sexo, certo? E mesmo quando esses anjos assumiam corpos humanos, nos casos lá que aparece para Abraão, aparece para Ló, aparece para a mãe de Sansão, aparece para Maria, aparece para não sei quanto, para Isaías, aparece para Ezequiel, aparece para tanta gente esses anjos. Então, esses anjos, quando aparecem em formas humanas, eles aparecem como homens, não aparecem como mulheres. O que reforça a ideia de que eles se veem sempre como machos, assim como o seu pai criador Javé. Eles se veem como machos, como homens. Eles têm sexo sim. Tá entendendo, pessoal? Esse é o nível do machismo desse Deus e daqueles que o idealizaram. É o homem que importa. Uma sociedade machista em que o macho representa a força. Tá entendendo? Esse livro é tão machista que esses anjos, quando pretenderam transar, porque a Bíblia fala, né? Embora haja crentes ou correntes cristãs que discordem, mas a Bíblia, se você ler o capítulo 6 do Gênesis, mostra que os filhos de Deus, os que viram a beleza das filhas dos homens e desceram para ter relações sexuais e escolheram aquelas que eles mais admiravam ou se apaixonaram. Ou seja, os anjos machos lá do céu viram fêmeas e desceram e quiseram ter relações com elas. E quando eles desceram, desceram como? Como homens ou como mulheres? Como homens, como um macho com um pênis enorme entre as pernas, para ter relações sexuais com as filhas dos homens. Abro aspas para essa questão. Há correntes cristãs, e mesmo entre judeus também, né? Que diz que esses filhos de Deus que foram ter relações com as filhas com as filhas dos homens, representariam na verdade duas classes. Os filhos os filhos do verdadeiro Deus, Gênesis, Gênesis se referia ou se refere, diz respeito não aos anjos do céu, mas sim aos filhos ou a descendência de Sete. E essas filhas dos homens seriam, na verdade, os descendentes, no caso, fêmeas no caso, né? Oriundas da descendência de Caim. Então, há correntes cristãs que dizem que os filhos do verdadeiro Deus e as filhas dos homens representam aqueles que adoravam a Javé e o reconheciam como Deus verdadeiro, e aqueles que não adoravam Javé e que adoravam diversos deuses, certo? Não adoravam Javé. E que seriam, portanto, descendentes de Caim. Por que, pessoal, essa ideia? Porque se vocês prestarem atenção, eu já falei em outros vídeos, a Bíblia, ela, antes de Noé, entendia que as pessoas que viviam nessa época, antes de Noé, descendiam, eu digo antes de Noé, depois do dilúvio, certo? Vamos dizer, ou melhor, a Bíblia dá a entender que as pessoas anteriores ao dilúvio eram todas descendentes de duas classes, dos filhos de Sete e dos filhos de Caim. E é isso que a Bíblia nos dá a entender, certo? Foram essas duas pessoas que povoaram a terra, os filhos de Sete e os filhos de Caim. Embora a Bíblia na maluquice falar que ele foi para uma terra distante e virou peregrino, e nós vemos lá que ele não foi peregrino coisa nenhuma, doidice, maluquice de lenda, né? Bom, então é essa a ideia que os cristãos têm com relação aos filhos do verdadeiro Deus. Eu digo alguns cristãos, pessoal, porque tem outros que dizem que esses filhos do verdadeiro Deus são de fato anjos que desceram do céu e vieram trepar com mulheres aqui na terra.
Mas também mostro para vocês, digo, mostro não, falo para vocês que existe essa corrente também, que diz que esses filhos verdadeiros não seriam anjos. Esses pensam assim, não tem sentido anjos terem desejos sexuais por mulheres a ponto de descer do céu e virem ter relações sexuais com mulheres. Aí por isso que eles descartam. Salvo engano, os adventistas pensam assim. Eles acham que esses filhos verdadeiros de Deus, que os filhos verdadeiros de Deus não são anjos, e que as mulheres dos homens seriam mulheres de fato, mas que seriam descendentes de Caim. E esses filhos verdadeiros de Deus seriam, na verdade, os homens que faziam a vontade de Deus, porque eram da semente santa, sagrada, boa, preservada de Sete, certo? É, sim, aí tem outra corrente, salvo engano também, Testemunhas de Jeová e outros acreditam que seriam de fato anjos que desceram e treparam com mulheres e tiveram filhos e filhas, e deles geraram os gigantes que eles chamam de Néfilins, ou os heróis da antiguidade, coisas desse tipo. Entenderam? Mas também há textos afora da Bíblia que correm paralelo à Bíblia, que são os textos de Enoque. Eles apontam também, pessoal, para esse sentido de que anjos desceram de fato. E o texto de Enoque é ainda mais preciso, aliás, de mais precisão. Ele é mais abrangente, porque ele dá até nomes dos anjos que desceram e mantiveram relações sexuais com mulheres aqui na Terra, certo? Bom, de todo modo, o que vemos é um livro machista que diz que anjos se viam como machos e desceram para a Terra para trepar com mulheres. Tá entendendo? E se eles fossem o que os cristãos ensinam, porque alguns cristãos dizem, né, que anjo não tem sexo, então não escolher, não escolher, eu acho que eu pulei alguma coisa. Se eles fossem o que os cristãos ensinam, não escolher descer somente, não iriam, na realidade, né? Não iriam. Então, se esses anjos fossem o que os cristãos ensinam, ou uma parte das correntes cristãs ensinam, né, que eles não têm sexo, eles não iriam, né? Não iriam descer, aliás, não iriam escolher descer somente como homens. Poderiam descer como homens e mulheres, já que eles não teriam sexo, né? Então, para eles não seria indiferente vir como homem ou como mulher. Mas não, o texto diz que eles desceram como homens e foram atrás de quê? De mulheres. Por quê? Porque se via como macho. Esse mesmo Deus se vê tanto como macho e que diz estar casado com duas mulheres. Ele diz que está casado com dois homens. Diz que está casado com duas mulheres. A mentirosa salvação dos cristãos não vem por meio de. Não vem, aliás, desculpe, não vem por meio de uma mulher. Salvação, né? Mas por meio de um Messias que é macho. Por que não é, ter criado essa mitologia de que, na verdade, quem salvaria a humanidade seria uma mulher, uma ungida? Não, mas sempre a presença do macho. O macho que vale, o macho que prevalece, o macho que é o mais importante. Mulher não, é sempre o papel secundário. E os desastres sempre causados pela mulher. Aqueles que inventaram essa história ridícula de que todo o mal que conhecemos deu-se por um erro da mulher, sequer deram a dignidade de a mulher ser, lá no final dessas histórias malucas, ser a redentora e salvadora dos homens. Um Cristo, vamos dizer assim, na versão feminina, não. Mantiveram o homem como o centro de tudo. Os livros, por exemplo, que estão na Bíblia,
não tem um que tenha sido escrito por mulheres. Todos, segundo suas lendas primitivas, foram escritos, foram escritas ou foram de autoria da mente masculina. Não é por nada que vemos tanto machismo, né? Se veio da mente de um homem, de um macho, todo o texto só poderia existir machismo, né? Daí a explicação, né? Porque nós vemos tanto a presença do macho nessas histórias. As mulheres nessa época primitiva não tinham direito de aprender a ler e muito menos de aprender as leis ridículas desse Deus. Não era permitido às mulheres hebreias ler o texto. Diz que o texto é muito sagrado para as mulheres. Tá entendendo? O fazer da mulher era cuidar dos seus filhos e do lar. Era esse o papel da mulher. Educar os filhos dessa forma. Mas a lei, a chamada Torá, quem fazia com que os filhos aprendessem era o macho, o homem. A mulher não podia. A mulher não sequer aprendia a ler, né? Todo mundo sabe disso. A mulher foi ter direitos, pelo menos em nossa sociedade ocidental, não faz tanto tempo assim. Direito a votar, coisa recente, entre aspas, né? E muitas outras coisas. A mulher foi adquirindo aos poucos, ainda em séculos recentes. Imagine em tempos passados, né? Em épocas e em tempos passados e em culturas ainda muito mais atrasadas que a ocidental, que a oriental, vocês sabem que ali prevalece o machismo em pessoa, ainda que eles digam que não, mas é mentira, existe esse machismo, né? O preconceito com relação à mulher é extremo ali. O cara cortava até o pinguelo das mulheres para a mulher não ter orgasmo. Isso é sociedade. Mulher é privada de tudo. Não há mulheres rabinas e profetas na Bíblia. Vou botar entre aspas aqui esse profeta, porque essa questão de profetas, eu tenho um vídeo que vai ser publicado que eu vou falar dessa questão, viu? Na verdade, eu vou ter até profetas, vou deixar rabinas, certo? É porque eu não vou falar bobagem, né? Porque eles vão se apoiar naquele texto que fala de Débora, e de uma outra, se não me engano. Mas eu tenho um texto que eu vou falar sobre essa questão, certo? Não há mulheres rabinas na Bíblia. Não existe. Só existe rabino, né? Na Bíblia. E mesmo é, em, na cultura dos hebreus, antiga, não digo agora, eles estão querendo dar uma abertura um pouco mais, não existiam rabinas, certo? Esse livro risível menospreza tanto as mulheres que busca a todo momento enaltecer os homens. E ele chegou ao ponto de colocar as mulheres como estéreis, pessoal. Os homens hebreus, os homens hebreus, os homens hebreus eram todos sadios sexualmente. E já a mulher sempre era vista como doentia em termos de maternidade. Você vai rodar a Bíblia toda, você não vai ver um homem que disse que era estéril. Não, não aparece. Só vai aparecer mulheres como sendo estéril. Sara era estéril, dizem a passagem. Entendi que Sara era estéril. Rebeca era estéril. Raquel era estéril. A mãe de Sansão era estéril. A mãe de João Batista era estéril. E sendo essas mulheres todas estéreis, foram produzir seus filhos por meio de intervenção divina. Tudo mentira, né?
Mas é essa a ideia que eles passam nos textos, tentando reafirmar eh, a qualidade e a importância dos homens. As mulheres são sempre colocadas nessa situação de doença, eram estéreis, mas os homens não, os homens eram sempre viril. Os homens nunca tinham problema de esterilidade, eram sempre machos, sempre estavam sempre, né, em boas condições. Os homens hebreus eram todos sadios sexualmente. Já a mulher sempre era vista como doentia em termos de maternidade. As mulheres hebreias sempre precisavam da fajuta e ajuda de um deus machista para que ela gerasse seus próprios filhos. Uma mulher, quando tinha um filho macho, ficava impura, nojenta, asquerosa por 40 dias, se tivesse um filho do sexo feminino. Mas, se ela tivesse uma filha, ela, ou a sua impureza, a sua imundície, sua carniça, né, dobrava, ou seja, ficava nojenta por 80 dias, cebosa. Era vista como um algo impuro, nojento, asqueroso, que causava impureza, certo? Se fosse macho, o filho que ela tivesse, ela se tornava impura por 40 dias. Ou seja, era vista como nojenta, asquerosa, impura, e não podia nem tocar em coisas nem objetos que ia tornar esses objetos nojentos, impuros e impróprios, e não podia se dirigir aos templos também por 40 dias. Mas se ela gerasse uma filha, aí o bicho era pior ainda. Ela ficava impura, nojenta, asquerosa, por 80 dias, pessoal. Dobrava. Veja o grau de machismo e preconceito contra as mulheres. Aí os crentes vêm falar bobagem, besteiras, que isso aqui tem a ver com questões higiênicas, questões científicas que é cada um, né, pô? É muita ignorância. Mas qual é o princípio científico que aqueles hebreus nunca tiveram? Eles eram tão impuros que o texto fala que eram tão idiotas, tão primitivos, que o texto fala que o Deus hebreu mandou eles procurar lugar para cagar, pessoal. Veja, se esse pessoal tinha algum conceito científico importante que só eles conheciam, que os outros povos não conheciam. Para chegar a dizer que não, a mulher vai ficar 40 dias e o homem vai ficar 80 dias por questões científicas de trato higiênico. Mentira, pessoal. Era puramente o machismo. Eles viam nas mulheres alguém de menor importância que os homens. Daí levar a impureza da mulher por tempos mais prolongados, quando tinha filhas, do que quando ela tinha um macho. Simplesmente isso. Não existe conceito científico, coisa nenhuma que diga que uma mulher, quando gerava um filho, causasse alguma coisa higiênica no seu corpo ou alguma desvantagem física, que quando ela gerasse um homem. Não faz sentido nenhum. Gente que fala essas bobagens só passa vergonha. Engana os bobinhos, né, que caem numa bobagem dessa. O que tinha a ver um homem ou uma mulher nascer e tornar sua mãe algo impuro ou asco? Teve um crente que me falou essa bobagem aqui pra mim, lá na postagem no vídeo que eu falo sobre a visão da mulher, a visão da Bíblia sobre as mulheres, o vídeo um. Ele fala essa bobagem lá, essa questão dos 40 dias, dos 80 dias. Bom, só na mente pequena de um povo para criar tamanha asneira. Tem que ser muito primitivo, né? Para se tratar a mulher assim, né? A mulher, quando avaliada, pessoal, nessa cultura, tinha valor inferior à avaliação de um homem. A mulher era menos, em termos de valor, tinha menos valor que o homem, até mesmo quando avaliada. Um escravo homem tinha mais valor que uma escrava mulher. Um homem valia mais que uma mulher. A mulher hebreia era tão desvalorizada, pessoal, que sequer servia. Eu falo da mulher hebreia porque aqui estamos tratando do livro Bíblia, né?
Mas a mulher naquela cultura em geral era assim. Digo na cultura ali do Oriente Médio, né? Assim. Aqui nós falamos da Bíblia porque é ela que fala dessa questão. Mas o que a Bíblia fala é o que era praticado por aqueles povos em volta deles. Os hebreus só copiavam o que eles viam dos outros povos, tá entendendo, pessoal? Os hebreus faziam parte daquela cultura em volta deles. Ele não era exclusividade, um povo diferenciado, coisa nenhuma. Daí nós vemos tudo que os outros povos faziam presente na cultura dos hebreus, certo? O crente, quando fala essa bobagem, dizer que esse povo era especial e que trata o idioma deles como algo especial. Ah, não, o hebreu, para você entender a Bíblia, você tem que saber o hebraico. Porque o hebraico tem isso, tem aquilo, tá? Mentira, pessoal. Tudo conversa furada. O hebraico, se você for ver, na verdade é um idioma pobre, pobríssimo. Não tem nada superior e de melhor em relação a outros idiomas. Falar que o hebraico é difícil é conversa furada. Assim, difícil não é porque ele seja especial, porque ele é primitivo. A língua é primitiva. O homem também poderia se divorciar de sua mulher desde que arranjasse uma desculpa para tanto. Já a mulher nunca que poderia se separar de seu marido, ainda que ele fosse um cachorro imprestável. Se o marido fosse um espancador, bandido, coisa do tipo, a mulher não tinha que reclamar e querer se separar. Não, não tinha. Tinha que morrer do lado desse vagabundo aí. Já o malandro, se visse que a mulher não servia nem na cama ou coisa do tipo, ou era péssima cozinheira ou coisa do tipo, ele chegava lá, diz a lei, né, de Moisés, que podia oferecer cartas de divórcio, se separar. E ainda poderia até, se quisesse, né, lá dar a trepada dele e dizer que a mulher não era virgem e, e acusar a mulher de ter ido para a cama ou para as núpcias, né, como não sendo virgem. Ou seja, para o homem sempre tinha essas possibilidades, para a mulher nenhuma. Tá entendendo, pessoal? Era um mundo de cão para as mulheres. Em geral era para todo mundo, mas as mulheres era duplamente castigada. Assim como um escravo que não tinha vontade própria, a mulher também não poderia se separar do seu senhor. Um escravo não pode chegar, hoje eu não quero ser mais seu escravo não, eu vou me libertar de você. E assim era a mulher. A mulher é uma propriedade do homem, tá entendendo? A escravidão, que era uma prática horrenda, era muito pior quando o escravo era uma mulher. Vocês lembram do caso de Abraão? Sua escrava H teve que se deitar com esse velho com mais de 70 anos, pessoal, só porque era escrava e, como tal, não tinha vontade própria. Vocês acham que H foi dar a trepada com esse velho aqui? Isso imaginando que essa história aconteceu, né? Você acha que ela foi de boa vontade, foi? Porque esse velho era bonitão, ou coisa do tipo, ou era bom de cama? Não. Foi porque era escravo, não tinha opção. Ou ia ou morria. Escravo não tinha vontade própria, pessoal. Escravo não tinha o direito sobre os seus corpos. O seu senhor podia tirar a vida desse escravo quando bem entendesse. Tá entendendo? Em nenhuma cultura escravo tem direitos acima dos direitos do seu senhor. Isso é mentira. Quem disser que havia uma sociedade que tratava muito bem seus escravos é mentira. Os bobinhos dos crentes pegam algumas passagens aqui e fala de que os escravos hebreus eram, tinham, os hebreus viam os escravos de uma outra forma. É tudo mentira, pessoal. Eu tenho uns 4 textos que eu vou falar da escravidão e vou mostrar que é tudo mentira isso, é tudo mais furada. Eles não sabem interpretar texto. Notem o grau de machismo e perversidade a que a mulher era submetida, pessoal. Uma mulher jovem ter que se deitar com um velho asqueroso com mais de 70 anos, pessoal. Não estou dizendo que tudo velho, assim estou falando lá para aquela época, certo? Imaginando que isso aí tenha acontecido. Os cuidados higiênicos daquela época, vocês sabem que praticamente era zero.
Você veja um homem de 70 anos. Qual era a higiene que um homem mais de 70 anos tinha? Aí a mulher mais nova, né, que para ela, para Sara sugerir que Abraão se deitasse com a escrava, é porque a escrava é mais nova que ela, mais nova que esse velho. Tá entendendo? Então a escrava mais nova, uma menina mais nova, uma moça, uma jovem mais jovem, ter que deitar com esse velho tarado, né? Digo tarado para tirar onda, né? Mas com esse velho aqui, com mais de 70 anos. Veja, uma mulher mais jovem ter que se submeter a deitar com um velho fedorento, né? Que naquela época, um cara que só via peregrinando pelo deserto. Será que tinha alguma higiene com o pinto dele ou com o próprio corpo dele? Tinha nada, quase zero. Escovar o dente não existia, né? Um dente que tinha dois dentes na boca, esse velho. Pois é, a mulher teve que se submeter a deitar com esse velho na cama para gerar um filho para a esposa dele, porque é a esposa que queria ter um filho. Não podia e empurrou na escrava. É óbvio que isso não é tudo conversa furada. De que Abraão podia comer essa escrava a hora que ele quisesse, pessoal. Escravo não tinha vontade nenhuma. E ainda mais a escrava era egípcia. Ou seja, a escrava, aí ele podia fazer o quê? Ele podia matar a escrava, podia tirar a vida da escrava. Imagina dar uma furada com a escrava. Se a conversa furada dizer que a Sara sugeriu para ele gerar filho nela. Não, conversa furada. Por que eu digo que é conversa furada? Porque isso era cultura. Eles dizem que isso aí era comum entre eles já, de da mulher, quando não pudesse ter filho, pegar a escrava e mandar para o marido dar uma furada. Mas você acha que o marido ia ficar esperando a mulher mandar? Conversa furada, pessoal. O marido já metia a vara nessas escravas já bem antes. Você acha que ele ia ficar com esses velhos tarados? Os de hoje é assim. Não pode ver uma menina novinha, cheirosinha, gostosa, e faz cada presepada no nosso tempo. Imagina esses velhos tarados que não tinha lei nenhuma nessa época. Vendo uma mulher na sua casa, mais jovem que sua mulher, uma velhota, diz que sabe, tinha em torno de 65 anos por aqui nessa passagem, quando Abraão tem 70 anos, depois chega a seus 85 anos, né? Morre com cento e pouco, né? Sara, Abraão a mesma coisa. Quer dizer, nessa época aqui, Abraão com seus 70 anos, uma mulher mais jovem dentro de casa, ou nas suas tendas lá, novinha, mais nova que a velha, né? Surrada Sara, fedorenta, ia deixar essa escravinha de, assim, dando banana, ia meter a vara, pessoal. Na maior, escravo não tinha moral, não. Escravo é para servir. Escravo é servir, pessoal. Hoje, empregado, vocês, é só basta se colocar, levar a situação de hoje para o passado, pessoal, e triplicar o desrespeito aos direitos. Hoje o empregado é massacrado só desgraça por seu patrão. Você imagine em tempos atrás, 1000, 2000, 3000 anos atrás. Você acha que um escravo ia ter direito nenhum sobre si? Sobre o que ele tinha de fazer ou não? Quando o senhor determinava? Tem que ser muito ignorante, né? A pessoa acreditar que no meio dos hebreus existiam homens honestos, sinceros, respeitosos e coisas do tipo. Quando alguém resolvia comer a bunda de um homem, havendo uma mulher no meio, era que seria jogada aos leões devoradores carniceiros por sexo indomável. Nós vimos isso lá na história lá dos Juízes, capítulo 19, 20 e 21, da concubina. O, o, o levita levou a concubina, a puta particular dele lá, que tinha dado gaia nele, foi lá atrás dela. Ele disse que ele saiu com um servo. Chega lá, ele com o servo, aí acontece aquela presepada toda. Os caras não querem pegar nem o levita, né? Queria pegar o levita, né, na verdade, né? Os tarados. Mas aí o velho disse que o cara era seu ótimo, não podia fazer isso. Aí o velho sugeriu dar a concubina e a sua filha. Veja, para os caras detonar um estupro, né? As mulheres eram virgem, a mulher era virgem. Dar a filha pro cara comer era estupro. Você já via mais, eles viam o estupro de uma mulher ser, eles viam como aceitável do que um homem ser comido à bunda. Mas a questão é que lá existia um escravo. Mas aí tinha a filha do velho, que era virgem,
a concubina e um escravo e o levita. Mas o levita não podia dar bunda, porque o velho não queria, que ele era hóspede. E o escravo, que era macho, também não podia sofrer ser comida bunda, porque era homem. Aí sobrou para quem? Para as duas mulheres, que era a concubina e a filha do velho. Essas que tinham de cair na vara dos tarados de lá da cidade, lá em volta lá do controle de Benjamim. E foi a concubina de Levítico que se arrombou, né? Que foi estuprada a noite toda e ainda foi esquartejada mais tarde pelo levita. O corno. Era corno, a Bíblia fala que ele era corno. Mesmo que houvesse um escravo e uma mulher, era esta que seria entregue aos depravados. Na cidade lá de Sodoma e Gomorra. Quem foi que ia se arrombar? As filhas de Ló. Porque Ló não podia ser. Porque os anjos que os caras estavam vendo como homens, né? Não podia soltar a bunda, não. Quem tinha. Aí Ló sugeriu que os caras devorassem as filhas de sexo. Que preferiu que as filhas fossem estupradas de que os anjos que os caras lá da cidade de Sodoma e Gomorra estavam vendo como homens terem que soltar a bunda. Mas você poderia dizer, na Bíblia, há passagens que não denigrem a mulher? Claro que não. É claro que há, né? Claro que há. Passagem que dá aquela é, amenizada com relação à mulher. Super normal. É nada espetacular nas passagens que a Bíblia, no Velho Testamento, ela dá aquela vangloriada aos tratos da mulher. Normal. No Novo Testamento, você não vai ver, como já uma outra época, vocês vão ver um pouco mais de respeito para com a mulher. Mas ali é uma outra época. Tá entendendo? O Novo Testamento reflete uma época diferente. E não é na cultura dos hebreus, é no modo de ver dos cristãos. Tá entendendo? Aí os caras vêm, aí quando você diz assim, me mostra aqui um texto no Velho Testamento de autovalorização da mulher, eles não têm. Não tem. Mas no Novo Testamento vai ter. Por quê? Porque ali é uma nova cultura, pessoal. Tá entendendo? Ali é no mundo dos romanos. Os cristãos estão inseridos no mundo dos romanos. E da cultura dos hebreus, que nós estamos falando aqui, do Velho Testamento até o Novo Testamento, aí gira em torno de mais de 1000 anos. É nova época, novos tempos. Tá entendendo? Ainda que nessa época também existia preconceito contra a mulher de forma extrema, certo? Não, ninguém nega isso, certo? Bom, você já viu todos os estupradores estuprarem suas mães, irmãs e parentes? É claro que você não vai ver. Haverá exceção, e esses que fazem esse tipo de coisa, como sabemos, pode acontecer também deles fazerem em seus próprios lares, estuprar suas irmãs, e mesmo, já vimos casos de estuprar até mães, mas não são todos eles que fazem isso, tá entendendo? Daí eu falar que também na Bíblia, no Velho Testamento, você também vai encontrar passagens que vão, entre aspas, valorizar ou, ou passar um tom mais ameno com relação ao trato das mulheres. A Bíblia vai dizer que a mulher que cuida bem dos seus filhos deve ser valorizada. A Bíblia vai falar que as mães, tanto que existem os 10 mandamentos, e um desses 10 mandamentos diz o quê? Deve honrar o pai e a mãe, certo? Mas isso não quer dizer que não havia preconceito contra a mulher. Tem nada a ver. É só vocês olhar para a nossa cultura, pessoal. O que é que diz a Constituição com relação? Todos são iguais perante a lei. Mas quando foi que a mulher em nossa cultura foi realmente vista como igual ao homem? Até hoje não é. Tanto que existem casos em que a mulher recebe menos que o homem. É
vestígio do machismo em nossa cultura. Hoje, pessoal, você imagine numa cultura de mais de 2.000 anos, 3.000 anos. Você acha que não existia preconceito de mulher contra as mulheres? Os caras lá botavam a mulher para usar uma tal de uma burca, né, para não só ver os olhos, porque na mulher pode ser visto o corpo, tal, para não ser desejada, coisa do tipo. Ela vem com ignorância dizer que a Bíblia não prega. Não estou dizendo que a Bíblia fala disso, da burca, né? Aquelas vestimentas que nós vimos lá no Oriente Médio. Estou falando nessa questão, estou falando que os ignorantes acham que na Bíblia não tem preconceito, que naquela época não existia preconceito, porque os caras eram, eram orientados por uma tal de um Deus que sequer existia, né? Que nós sabemos que não existia porcaria de Deus nenhum. Achar que esses hebreus tinham tratos diferenciados para com suas mulheres em geral. Deixa de falar bobagem, crente. Se existisse, não existiria. Se existisse de fato todo esse trato respeitoso para com as mulheres, não existiria, por exemplo, lá no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, é, comandos de obrigação, comandos negativos para com os homens, estipulando até mesmo quantias que, se eles fizessem determinada coisa com a mulher, pagariam. Por que existe isso? Porque acontecia estupros. Se não houvesse, não tinha lei. Uma lei tem por objetivo inibir comportamentos. Se existir essa lei, entre aspas, que não existe porcaria nenhuma de lei, que diga assim, vinda de Deus nenhum, porque o que os hebreus falam aqui nessas passagens, simplesmente, quando, em termos de lei, é porque todos lá já seguiam, todos os povos em sua volta, inclusive os hebreus que só fazem copiar. Então, não teria esses comandos. Tá entendendo? Conversa furada. Sempre haverá exceção. Os bandidos e traficantes do Rio de Janeiro têm um carinho enorme por suas mães e irmãs. Mas veja como eles tratam as demais mulheres. Veja. E para terminarmos, que tal lermos uma obra-prima da literatura mundial que toda mulher deveria se orgulhar de existir? O Talmud babilônico diz em suas páginas: o homem deve recitar 3 bênçãos cada dia. E elas são: que me fizeste, isso recitar com relação ao seu Deus, certo? Olha, tinha que agradecer, né, a Deus por isso, olha, que me fizeste do povo de Israel, que não me fizeste mulher, caso aqui é um homem, né, que tinha de, é lá o tanto que eu falei, né, o homem deve citar 3 bênçãos. A primeira é agradecer porque o Deus deles tinha o feito como o povo de Israel, e entre os hebreus, né, coisa linda, né? São especiais, eles são especiais. Que não me fizeste mulher, ou seja, eles eram homens, né? Ela tem que agradecer porque eles nasceram homens e não mulher. Que não me fizeste ignorante. Nascer mulher, nascer ignorante, né? Mas veja que ele separou mulher e do ignorante, certo? A mulher é ignorante, só que existe um ignorante ainda maior, né? Segundo a ideia deles. Isso aqui é o tratado de Menachot 43b, e que é atribuído a esse tal desse Rabi Meir. Coisa linda, né? Essas informações, né? Dizer, agradecer todos os dias e recitar esses desejos, né? Orações, e dizer que graças a Deus eu nasci homem e não mulher. Graças a Deus que eu nasci não ignorante. Graças a Deus, o Yahvé, que eu nasci entre os do povo de Israel e não entre brasileiros, entre muçulmanos, entre fulanos e entre outros povos. Há quem diga que, na verdade, esse rabi teria sido influenciado pelos ditos gregos de Pilatos e Sócrates, ou seja, ele plagiou os gregos, está entendendo? Esse rabi Meia, há quem diga que ele, na verdade, plagiou. Veja, o que Pilatos, ou que Sócrates
e Platão diziam que o homem grego deveria agradecer ao destino por 3 destinos, você sabe, né? Os gregos tinham o destino como um deus, né? Ou seja, agradecer aos deuses, ou ao deus do destino, por 3 bênçãos, veja. A bênção do homem, o grego dizia aqui. A primeira seria, ele tem de agradecer porque ele nasceu ser humano e não animal. O grego tem que pensar assim e agradecer por isso. A segunda, agradecer porque ele nasceu homem e não mulher. Veja que é bem parecido com o que o Talmud lá fala, né? E terceiro, o homem grego tinha de agradecer que tinha nascido grego e não bárbaro. Ser grego era não ser bárbaro. Quem não era grego era bárbaro. Ou seja, judeu era bárbaro, romano era bárbaro. Ou seja, saiu do meio dos gregos, era todo mundo bárbaro. Então, há quem diga que esse rabi copiou esse dizer do grego e passou lá para a cultura deles, dando as devidas adaptações. Mas, tanto um como o outro, é uma porcaria de ensinamento, porque eles pregam o preconceito e o machismo com relação à mulher, certo? Não adianta, e nós sabemos que a cultura grega era machista também, certo? Era machista também. Então, dizer que entre os hebreus não havia o preconceito ou machismo é mentira, pessoal. São ignorantes que falam o contrário, certo? Pessoas que querem forçar a ideia de que havia um Deus moralista e que pregava bons tratos a todos, independentemente de sexo, raça e, e cor. Mentira. O Deus era tão machista, tão preconceituoso, tanto quanto o povo que o criara. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem, assista os vídeos em sua inteireza para que o canal venha a crescer e se desenvolver. E até a próxima, pessoal. Não deixe de assistir o vídeo por inteiro.